Hoje, eu venho para falar sobre julgamento. Eu acho que esse é um tema que interessa até quem pensa que não está interessado. eh, eu acho que é algo que move, mexe muito com a gente, né. Como é que o outro me vê, como é que o outro me julga, como é que eu julgo o outro. Quer dizer, eu acho que parar um tempinho da vida, né, relaxar, descansar um pouco, para que a gente possa aprender a pensar o pensamento sobre o julgamento, né. Então essa é a ideia e a proposta de hoje. Eu vou ler um trechinho, é muito rápido, antes de iniciar, uma pequena introdução, né, que eu escrevi para começar a discutir sobre esse assunto, né. Então o efeito do julgamento na nossa história. O que é julgado é a parte fragmentada da personalidade. A parte solta, não integrada, ela é julgada. Não aceita nem por mim mesmo. O grande e maior risco de não se sentir pronto para entrar no campo do social relacional. Então vamos lá, o que eu quero dizer com isso, né? A gente sofre bastante com a ideia do julgamento, a gente sofre bastante com a ideia de que alguém está olhando um aspecto meu que eu não sou só aquilo, né, e que aquilo tem uma inteligência junto, né, com o meu jeito de ser, com o meu a forma como eu me relaciono. Mas normalmente o que a gente tem entendido, né, o que eu tenho compreendido, tanto nos atendimentos e em especial nas supervisões, eu aprendo muito supervisionando, né, outros analistas, outros psicólogos. O quanto eu tenho observado que as pessoas que ainda julgam algum aspecto na sua sexualidade, julgam a forma de se impor, de dizer o que é mais sincero, né, e não saber como dizer as coisas mais sinceras, vai deixando de lado, vai deixando de uma maneira desintegrada aspectos da sua personalidade. Então, por exemplo, se eu tenho uma exuberância e eu não integro essa exuberância na minha personalidade, porque eu tenho uma timidez, quando essa exuberância sair, ela sai de uma maneira deslocada. E são esses elementos de deslocados que serão supervisualizados, vai ficar muito, muito estranho e vai ficar passível, né, de julgamento. Eu estou falando de algo muito específico, né? Se não ficar claro, vocês podem me fazer perguntas, mas assim, algo fica solto, né? E a pessoa é julgada por uma coisa que ela não mostrou com clareza. Se ela tivesse assumido e mostrado com clareza, não cabe julgamento, né? Outro dia ouvindo uma amiga dizer das coisas que ela fez em relação à sexualidade dela na adolescência, que apesar do ambiente estar difícil, ela conseguiu fazer coisas muito legais, quer dizer, ela estava tão, integrada com uma sexualidade da juventude, né, que não cabe julgamento, né. O assunto era sobre o orgulho de ter uma sexualidade mais livre, não cabe julgamento para essa pessoa, né. Fica bom de ouvir, fica bom de contar, fica bom de recontar, né, é uma coisa que não fica feio, né. Mas se ela tivesse feito isso tudo escondido, né, se isso tivesse, acontecido e por culpa, por estar tão escondido, poderia ser julgado, né, poderia ser subjugado, porque se alguém nos julga em algo que a gente não se envergonha, a gente recupera a dignidade daquilo que nós estamos, que está em pauta, né.
Então é bastante, né, importante que a gente consiga compreender, através disso que eu temo, né, que alguém olhe em mim, que eu tenho que parar para eu olhar para isso de frente e achar uma maneira, que às vezes em análise a gente vai achando essas maneiras, de integrar, né? Porque olha, eu sou isso, mas eu também sou mais isso, eu sou mais aquilo, eu sou mais aquilo outro. E normalmente no caráter, a gente costuma usar essa terminologia, no caráter a gente quer mostrar que a gente é só uma coisa, e ninguém é só uma coisa. Tem hora que a gente acerta, tem hora que a gente explode, tem hora que a gente tem uma variável, né, de expressões que vão saindo de nós. E a gente tem uma doçura, a gente tem uma agressividade, a gente tem uma santidade, a gente tem uma erotização. Como integrar num único ser diferentes aspectos que, se estiverem integrados, se estiverem calmos, se eu, quando sinto tristeza, tenho calma de sentir tristeza, se quando eu sinto raiva, eu tenho calma em sentir raiva, quando eu sinto medo, eu procuro ajuda, tenho calma. Quando isso tudo se integra em mim, é nessa direção que a gente vai em análise, e logicamente quando eu tenho uma sexualidade, uma erotização, eu sinto isso sem julgamentos, eu sinto isso de uma maneira calma, integro isso em mim, entendo isso como algo da minha natureza e não da minha... não vou julgar. Então, o primeiro julgador de todas essas coisas sou eu mesmo, né? Por isso que eu digo, a parte solta não integrada é aquela que não foi aceita por mim mesmo, né? Eu não aceitei, eu ainda não sei se posso. Será que eu posso, né, falar alto? Será que eu posso me colocar? Será que eu posso soltar meus movimentos corporais? Será que eu posso? Aquilo que eu não sei se eu posso soltar continua existindo em mim e se solta sozinho, e muitas vezes de uma maneira que não se integra, né, não fica bem encaixado e fica solto para ser julgado. Então esse eu acho que é uma forma de ler, né, os aspectos que a gente necessita amadurecer, né, reintegrar a nossa personalidade, a nossa persona, para que a gente possa se sentir em paz de ter sentimentos diferentes que não me desdiz, que não diz algo contra mim. Eu entendo isso. Então, o grande e maior risco, né, de não sentir de não me sentir integrado, é como se eu não tivesse pronto, não estivesse pronta para ir para um social relacional. Por que eu não vou para um social relacional? Porque eu estou tendo coisas a esconder de mim. Quando eu não tenho mais nada a esconder de mim, nem para mim mesmo e nem para o mundo, e os meus segredos eu sei bem guardá-los, eu posso ir para o social relacional. E aí a minha vida pode andar no aspecto adulto, eu não preciso ficar tão infantilizado, tão regredido. Eu posso caminhar, né, e me relacionar com uma maturidade que pode ser admirada, inclusive nos meus defeitos, que todos temos.